Oi, meus amores. Hoje eu vou detalhar ainda mais as respostas das questões sobre a formação territorial e divisão político-administrativa do Brasil, para que vocês entendam tudo com exemplos e muito carinho. Vamos garantir que nenhum ponto passe despercebido e que vocês arrasem na prova dos Correios. Então, pega o seu material e vem comigo. Questão 1. Organização Federativa. IBFC, 2021. No Brasil, a organização federativa é composta por 3 esferas de poder que atuam em cooperação para a administração do país. Cada esfera tem sua própria autonomia política e administrativa, podendo legislar sobre assuntos específicos. Dentre essas esferas, a que possui competência para legislar sobre assuntos de interesse nacional é: A. Municípios. B. Estados. C. União. D. Distrito Federal. Comentário da Yara. Meus amores, a União é o ente federativo responsável por tratar de assuntos de interesse nacional. Isso inclui áreas como defesa nacional, política externa, moeda e comércio internacional. Por exemplo, é a União que cuida de acordos internacionais, das Forças Armadas e de tudo que envolve o Brasil como um todo. Já os estados cuidam de questões regionais, como segurança pública, através da Polícia Militar e Civil. Eles também têm competências na educação, como a administração de escolas públicas estaduais. Os municípios cuidam de assuntos locais, como coleta de lixo, transporte público e saúde básica, através de postos de saúde. O Distrito Federal, por sua vez, acumula funções tanto de estado quanto de município, sendo a sede do governo federal em Brasília. Assim, a resposta correta é a União, que tem a competência para legislar sobre os interesses de todo o país. Resposta certa, letra C. Questão 2, Divisão Político-Administrativa. IBFC, 2020. O Brasil é dividido política e administrativamente em diferentes entes federativos, cada um com sua própria estrutura de governo e responsabilidade. A divisão entre a União, os estados e os municípios reflete o modelo de organização federativa adotado pelo país. Com base nessa estrutura, assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica da divisão político-administrativa do Brasil. A. A União pode interferir diretamente nas decisões dos municípios. B. Os estados não possuem autonomia legislativa, dependendo das leis federais. C. Os municípios têm autonomia política e administrativa para legislar sobre assuntos locais. D. O Distrito Federal funciona apenas como sede administrativa da União, sem autonomia. Comentário da Yara. Aqui, amores, precisamos entender que o Brasil é uma federação, ou seja, um país composto por diferentes entes que possuem autonomia. Os municípios, por exemplo, têm sua própria administração e podem legislar sobre assuntos locais, como a organização do trânsito, a limpeza urbana e o zoneamento urbano. Ou seja, o prefeito e a Câmara de Vereadores podem criar leis municipais sobre esses temas, sem depender da União ou dos estados. Já os estados têm sua autonomia legislativa, podendo criar leis estaduais sobre saúde, educação e segurança pública, sempre dentro dos limites da Constituição. A União não pode interferir diretamente nas decisões dos municípios, mas pode estabelecer normas gerais que os municípios precisam seguir, como o Código de Trânsito Brasileiro. E o Distrito Federal, ao contrário do que a letra D sugere, tem autonomia política e administrativa, funcionando como uma mistura de Estado e município, pois cuida tanto de questões locais quanto de aspectos estaduais. Portanto, a resposta correta é a letra C, pois os municípios têm autonomia política e administrativa para legislar sobre assuntos locais. Questão 3, Formação Territorial. IBFC, 2022. A formação territorial do Brasil passou por várias fases, desde a colonização portuguesa até a definição das fronteiras atuais. Um dos tratados mais importantes para a expansão territorial do Brasil, que estabeleceu novos limites entre as possessões portuguesas e espanholas na América do Sul, foi o A. Tratado de Tordesilhas. B. Tratado de Utrecht. C. Tratado de Paris. D. Tratado de Madrid. Comentário da Yara. O Tratado de Madrid, assinado em 1750,
foi um dos marcos mais importantes na definição das fronteiras do Brasil. Até esse tratado, o Brasil era limitado pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras da América entre Portugal e Espanha com uma linha imaginária. O Tratado de Madrid, no entanto, foi mais favorável a Portugal, permitindo a expansão do Brasil para além da linha de Tordesilhas, incorporando territórios que hoje fazem parte da Amazônia e do Centro-Oeste. Esse tratado foi fundamental para o Brasil ter o tamanho que tem hoje. Por exemplo, antes do Tratado de Madrid, a maior parte da região que hoje é o Mato Grosso do Sul estava fora dos limites portugueses. Outros tratados, como o Tratado de Utrecht e o Tratado de Paris, também influenciaram na definição de fronteiras, mas o Tratado de Madrid foi o mais importante para a expansão das terras portuguesas. Portanto, a resposta correta é o Tratado de Madrid, que ampliou o território brasileiro. Resposta certa, letra D. Questão 4. Competências dos entes federativos. IBFC, 2020. Sobre a divisão de competências entre a União, os estados e os municípios no Brasil, assinale a alternativa correta. A. A União pode delegar competências exclusivamente estaduais aos municípios. B. Os estados têm competência para legislar sobre segurança pública, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. C. Os municípios podem legislar sobre política externa em casos específicos. D. O Distrito Federal não tem autonomia política ou administrativa. Comentário da Yara. Amores, os estados têm várias responsabilidades, mas uma das principais é a competência para legislar sobre segurança pública. Por exemplo, cada estado é responsável por sua polícia militar e polícia civil, que cuidam da segurança da população. No entanto, essas competências estaduais são sempre exercidas dentro dos limites da Constituição Federal, ou seja, os estados não podem criar leis que contrariem a Constituição. Além disso, os estados também têm autonomia para cuidar de assuntos como educação, com a criação de redes de escolas públicas estaduais, e saúde, com a administração dos hospitais estaduais. Já os municípios cuidam de questões locais, como a coleta de lixo e o trânsito. A União, por sua vez, cuida de temas nacionais, como a defesa e a política externa. O Distrito Federal é uma exceção, pois acumula competências tanto de estado quanto de município, e tem autonomia para cuidar de suas próprias questões políticas e administrativas. Portanto, a resposta correta é a letra B, pois os estados têm competência para legislar sobre segurança pública, sempre dentro dos limites da Constituição. Agora que a gente detalhou cada uma dessas questões, vocês estão ainda mais prontos para brilhar no concurso dos Correios. Compreender a formação territorial e a divisão político-administrativa é fundamental para qualquer prova, e vocês arrasaram nos exemplos e explicações. Não esqueçam que temos apostilas a partir de R$ 5,00, com o link na descrição para ajudar nos estudos. E, claro, se inscrevam no canal para continuar aprendendo comigo, sempre com muito carinho e amor. Me contem nos comentários, qual foi a questão que mais te surpreendeu?